Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um Pizza com Marketing. Hoje, Jairo, tudo sobre growth, meu. Exatamente, a gente vai entender cada vez mais o que significa essa palavra maravilhosa que todo mundo fala pra cima e pra baixo, com o Natano Matos, cara, Aê! Head de Growth da C&A com a gente aqui, meu irmão. Você pensa que a gente tá ficando fraco ou não? É, o homem veio com Cada tudo. vez é gente de peso, cara. Sensacional, meu. Obrigado pela super presença, Natano. Valeu, galera. Valeu pelo convite. Muito bom estar aqui. Galera de casa, bom estar aqui com vocês. Ó, maravilha, maravilha, Você é do maravilha. Sul ou não? Tô me sentindo em casa aqui, né? Sou de Porto Alegre. Que da hora, cara. mano. Foi a hora que eu vi o sotaque, eu percebi. Ô, Natano, seja bem-vindo mesmo. De verdade, cara, trocar uma ideia com você, falar um pouquinho sobre golfe. Hoje você tá como head lá na C&A, né? Explica pra gente um pouquinho quais são ali os seus desafios diários pra gente já iniciar esse bate-papo ali na C&A. Só pra gente começar o pessoal entender, né? Boa. Então, assim, tô na C&A pouco mais de um ano. Legal. Essa cadeira é uma cadeira nova na C&A, ela não existia. E aí trazer um pouquinho de história. C&A, não sei se o pessoal aí sabe, mas é uma empresa de mais de 200 anos. 200 anos? Literalmente. Uma mano. empresa holandesa que está no Brasil aí sim há 40 anos. Mas ela é uma história aí gigantesca, tem muita bagagem. Em 2019, a C&A Brasil fez um IPO. Tá? Então ela vai para o mercado, Legal. a família ainda é dona de 70% do negócio, mas ela se torna aí, tem outros players, né? E o principal argumento para esse IPO era que a C&A queria se tornar uma fashion tech, uma empresa digital com loja física. Então nós estamos falando de uma empresa de 200 anos de loja física, agora dizendo que quer ser digital com a loja física. A loja física passa a ser um suporte, um acessório, parte de todo o negócio. Bom, aí veio pandemia, teve que organizar o negócio de forma muito rápida, então, principalmente focar, né? Porque em algum momento 100% das lojas estavam fechadas, isso acelerou muita coisa dentro. Quando passa a pandemia, a empresa volta aí para esse track e fala, bom, precisamos de alguém de growth para liderar, suportar, ajudar nessa transição para o digital. E aí foi quando eu cheguei na empresa. Legal. Então, qual é o meu principal Papel, papel na empresa? Primeira coisa, ajudar nessa transição. Legal. Empoderar os times para fazer essa transição. Meu maior medo lá atrás era, eu vou ser o cara de growth, vou ficar com uma bandeira na empresa. Não, a empresa, eu preciso de que a empresa inteira tenha esse mindset. Então, justamente isso. E aí a gente tem 3 pilares, né? O growth na C&A. Um é o pilar de mídia, e aí a gente está falando de on-off, branding, performance. A gente tem um segundo pilar, que esse para mim é o mais importante, que são os projetos especiais, projetos de growth. E aqui esse time tem a licença poética para atuar, seja em loja física, seja no e-com, e aí estou exagerando aqui, mas é o time que vai testar se o botão tem que ser verde ou vermelho. Legal. É o time que vai ter liberdade para propor talvez a mudança da jornada de compra dentro da loja. Então, se esse time disser, galera, estou vendo aqui uma oportunidade de trazer o masculino do fundo da loja para frente da loja. Vamos fazer isso? Vamos pegar algumas lojas, testar e ver se isso vai gerar crescimento. E aí o crescimento pode ser base de clientes, pode ser vendas, pode ser receita, enfim. O KPI que vocês definiram. Exato, voltado para o crescimento. Exato. E aí o terceiro pilar que está em growth é um pilar de analytics. Esse pilar antes ele ficava junto com TI. Perfeito. E aí nessa jogada, né, de se tornar uma fashion tech, a gente tem muito agora de ter o cliente no centro. Se o cliente vai estar no centro e growth vai ser o que vai puxar essa mudança, essa revolução, eu entendo que Analytics tem que estar dentro de Growth para gerar insights. Sim. Então é o time que vai ficar olhando a base de dados, olhando o comportamento do consumidor e provocar os times. Seja time de produto, seja time de operações. Esse tipo de cliente aqui vinha muito e parou de vir. O que aconteceu? Legal. Estamos com um produto que tiramos um produto que ele comprava que não compra mais. E se a gente trouxer de volta? Enfim, é o time que vai provocar e trazer insights. Sensacional. Ô, Natano, cara, tá muito legal esse bate-papo, muito claro as suas colocações. Mas assim, aqui a gente tem muita gente que assiste a gente. Tem os velhinhos lá, o pai do Jaro, né? Tem a senhorinha, tem todo mundo. Cara, se a gente pudesse explicar assim, growth, pelo seu olhar, o que é growth, assim, essa explicação, tipo, tentar trazer mais simplista, né? Até mesmo pra galera entender, porque fica muito místico, né? Tipo, growth, mas na prática ali, né? Que nem você deu alguns exemplos práticos aí. Vou resumir como eu falo pra minha mãe, tá? Legal. Que faz lá, aí, ó, é isso que o Brasil quer, meu. Gerar crescimento. Legal. E aí minha mãe sempre pergunta, mas o que é crescimento? Aí eu pergunto, o crescimento vai de acordo com a necessidade do negócio. O crescimento pode ser financeiro, pode ser de vendas, pode ser de
pessoas, de clientes, enfim. Então, de marca. Exatamente. De marca, então, gerar crescimento. Legal. Ponto. Legal. Eu li um livro do Ryan Holiday, né? Growth Hacker lá. Esse livro, eu não sei se ele foi um dos precursores aí desse movimento e tal. E nesse texto ele falava muito, aliás, vou ficar uma dica pra galera aí que gosta de ler, e Ryan Holiday é um cara que vocês precisam acompanhar aí, uma mente brilhante aí nesse game. Ele tem esse livro Growth Hacker que ele fala de várias ações que ele fez para expandir marcas com pouco budget, né? E é uma estratégia, no caso dele que ele colocava ali, muito de guerrilha, muita ousadia, muita inteligência no negócio e tal. E depois de um tempo, quando eu vi esse termo surgindo mais forte no Brasil, eu falei, será que os caras vão usar uma estratégia de guerrilha mesmo? De pensar coisas até mais ousadas? Como é que você vê isso, Nathano? Bom ponto. Acho que, antes de tudo, growth para mim é justamente isso, é inovar. Então, o teste está no dia a dia do growth. Legal. Tudo que eu me proponho a fazer, eu vou testar. Então, eu vou pegar o que a gente faz hoje, vou pegar um outro pedacinho e vou mudar. E aí eu vou comparar como é que a gente estava fazendo e como é que a gente passou a fazer com esse grupo de tratamento aqui. Pega 5%, 10%, 1%, dependendo de quão agressivo vai ser. Se funcionou, vamos começar a escalar, vamos aumentar, vamos pegar mais e mais parte do todo. Não funcionou, não tem problema, aprendemos, vamos refazer o teste, vamos para outros lugares. Então, primeira coisa é o teste AB. Segundo, e aí foi quando tu traz a agressividade na inovação, né? Aí eu acho que vai do apetite do negócio, da vontade de fazer diferente. Acho que um dos exemplos que eu trouxe, né, de trazer um masculino para frente da loja. Cara, na C&A isso é revolucionar o business. É mesmo, cara? C&A, 85% do público é feminino, né, cara? Então, imagina trazer um argumento que vai trazer um masculino para frente da loja e isso vai gerar crescimento. Pode ser, se eu estou falando de base de clientes, talvez traga mesmo. Porque já que eu passei 40 anos no Brasil falando com mulheres, se eu começar a falar com homens, vai trazer. Será que isso vai estar de acordo com o business, vai trazer a receita? Não sei. Aí são outras questões. Mas aí a agressividade, eu acho que ela está presente. Eu gosto, eu acho que é nessas horas que a gente encontra oportunidades muito boas, mas assim, a gente tem que, quanto maior a organização, mais conservador a gente tem que ser nesse teste. Né? Então, se eu fazer uma coisa muito agressiva, eu vou pegar um pequenininho e aí testar. Acho que um bom exemplo, a gente está testando agora uma ferramenta no app da C&A, que a gente começou o teste dela com 5% da base. Pequenininho, e aí deu certo, agora a gente escalou para 20%. Vamos ver se continua dando certo. E aí o próximo passo é 50% e depois 100%. Legal. Cara, dentro disso, como que você faz, até pra galera que trabalha nesse game, né, cara? Você falou, né, de pegar uma pequena amostra ali, achei sensacional, 5% vai aumentando. Vocês colocam um incentivo pro cara fazer o download? O que vocês oferecem nesse jogo para que a pessoa faça o download, que ela comece a ter uma experiência de compra digital ali, enfim? Tá. No app, né? Isso, exatamente. Então, assim, acho que se a gente analisar o comportamento de compra de quem tem app e de quem compra pelo site, ambos são digital. Mas um entra no site, o outro tem o app. O cliente do app ele é muito mais rentável. Muito mais. Seja frequência de compra, seja ticket médio, seja peças por ticket. Então, assim, eu gostaria que todos os meus clientes fossem do app. Sim, a gente tem um performance, uma parte é de app install, então para gerar installs. E a gente tem também uma parte de beneficiar ou ajudar na compra por parte do consumidor, né? Ou seja, dar incentivos a mais pelo app. Tá. Então, e aí mais descontos. Vou trazer alguns gerais aqui, não necessariamente a gente está atuando. Pode ser desconto. Então, comprou no site custa X, no app custa X menos 5%, X menos 10%. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente poderia oferecer um cashback no app. Terceira coisa, a gente pode oferecer um parcelamento maior. Então, pelo site consegue parcelar em 3 vezes, vai para o app consegue parcelar em 5 vezes. Enfim, aqui acho que também tem que entender o que faz sentido para o consumidor. Por exemplo, uma pré-venda. Roupa, né? Mulherada, tô falando mais da cliente feminina porque é o core do business, mas homem também. Quando chega uma coleção nova, principalmente collabs, que tem uma tiragem menor, são menos produtos, muitas vezes os principais produtos acabam cedo. Se eu quero que gerar tráfego para o app, e se eu começar essa venda no app? Então, antes o produto vai ser vendido no app, 1 dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois ele passa para o site. É uma forma de beneficiar e gerar fluxo. Maravilhoso. Ô, Nathano, dentro dessa ideia, cara, de você testar o tempo inteiro, de você fazer essa questão, utilizar o app aí, né? A roupa, assim, cara, ela tem, na minha cabeça, ela tem um estigma, eu não sei se... Aí você pode falar melhor que você tá dentro do business.
Porque, por exemplo, assim, beleza, eu vou comprar uma camiseta lá, tá tudo certo e tal. Eu acho que o consumidor ele já mudou a relação de comprar roupa via internet, né? Mas não tem aquele lance de experimentar, aquela questão, né? Como que você vê essa questão de, por exemplo, assim, né? Onde que eu quero chegar com essa pergunta? Tipo, o volume de pessoas que compram e, tipo, se arrepender depois ou não dá. Isso é um impacto, isso interfere no business mesmo? Vocês pensam nisso? Isso é um problema ou não? A gente já superou isso aí já? Hoje já tá todo mundo já muito mais acostumado? Como que tá esse momento? Que pra mim ainda é meio escuro, não sei se faz sentido essa pergunta. Claro, super boa. E pegando essa carona nessa pergunta do Weber aqui, Natano, se itens, por exemplo, edredom, travesseiro, com certeza tem um volume maior de vendas por causa dessa ainda, se existe essa resistência ou não do consumidor a comprar roupa, né? Boa. A parte de cameba, que seria isso, né? Cama, mesa e banho, a C&A não trabalha, tá? Mas acredito que pegando itens que a C&A trabalha de outros departamentos, itens que são mais commodities são mais fáceis. As pessoas se sentem mais seguras. Então, respondendo aí, um travesseiro, eu acredito que as pessoas se sentiriam... Um edredom com certeza. Um edredom com certeza. Né? Um edredom com certeza. As pessoas teriam mais segurança. Agora, vindo para a parte da roupa, né? A gente vem numa evolução. Exato. O mercado vem se tornando a cada ano mais maduro. A pandemia acelerou muito essa maturação do negócio. Mas sim, a troca faz parte do negócio. É um incômodo, porque tem custo. Né? Exato. Tem custo. Levar o produto de volta tem custo. E aí, como é que a gente faz para reduzir isso, para mitigar e até para desviar, né? Ou buscar caminhos alternativos? Acho que antes da compra... Tem diversas questões, né? Desde tu fazer um provador virtual, né? Melhorar a experiência do provador, né? Outra coisa que a gente vê que melhorou muito, e acho que os asiáticos vieram muito forte nisso. E quando eu falo asiáticos, eu estou falando de Shein, de Shopee, AliExpress. Eles revolucionaram a parte de comentários de quem já comprou. E deram muito poder. Hoje, se entrar num desses players, e já tem outros players nacionais fazendo isso, acho que está virando uma referência para o segmento. A pessoa já consegue ver foto de usuários que tiraram foto com o produto. É verdade mesmo, cara. A pessoa consegue ver vídeos do usuário com o produto. Então, hoje, quando tu vai comprar, tu olha a descrição do produto, entende ele, mas tu vai para os comentários para sacar. E como é bom ver um comentário, vou dar o meu exemplo. Poxa, eu tenho 1,90, peso lá 90, 95 quilos e a camiseta serviu e ficou bom. Eu me sinto muito mais seguro em comprar. Beleza, falamos de como mitigar isso antes da compra. Perfeito. E depois da compra. A C&A fez um trabalho maravilhoso de agora a troca é omnichannel. Ou seja, hoje tu compra no on e pode trocar no off. Então comprou, chegou em casa uma camiseta que tu não gostou, tu pode ir para a loja física, já troca. E aí, por que isso é bom? Primeiro, não tem a logística reversa, que é o custo dos correios, né? Segundo, a chance de tu comprar alguma coisa, de tu não puxar teu dinheiro de volta, é muito maior se tu tá na loja física. E aí, às vezes, tu compra, é o tamanho da camiseta, tu comprou Jate XCM, além da camiseta, tu compra outra coisa. Então, tu aumentou teu ticket médio, tua quantidade de peças por ticket, te tornou um cliente muito mais rentável. Maravilhoso. Animal. Dentro disso aí, então, agora que você falou, faz muito sentido. Eu me peguei olhando os comentários agora, a hora que você falou, é isso aí. Eu acho que talvez, assim, não tem segredo, né? Mas, assim, eu acho que um dos pontos mesmo de melhoria é o review. Porque, assim, tem até aquele filme, O Estagiário, que a menina é uma estilista lá tal. E a preocupação dela é com relação ao site, das fotos, não sei o quê. Teve uma loja também de sapato lá no começo da internet também, que ficou muito famosa, de tentar passar a experiência para a pessoa ver o sapato, testar o sapato. Eu acho que isso vem evoluindo cada vez mais, né? Pegando isso aí. Mas eu acho que o fator mesmo é quando você vê uma foto de alguém usando. Eu acho que talvez esse seja o ponto principal ali para você falar, cara... Pô, isso ajuda muito. E aí outras coisas. Acho que a publicidade, a moda, ela vem evoluindo, né? Hoje, aquela foto estilizada, aquela foto longe do consumidor, ela vem em alguns momentos perdendo relevância e a foto do dia a dia, a foto mais real, sem tanto trabalho, sem tanta edição, vem ganhando força. E aí acho que o look do dia. Exatamente. E aí a gente tem os dois pontos, seria aquela foto super produzida e aquela foto do usuário. Então, entre essa gama, tem diversos momentos onde pode se encaixar. E aí a gente ganha muita relevância, ganha muita confiabilidade por parte do usuário, e aí isso tudo impacta na venda e a pessoa se sentir mais segura. Maravilhoso, cara. Animal. Cara, você falou que sua pasta ali, de uma forma geral, são 3 pilares, né? Mídia, projetos de growth mesmo e dados, né? Análise de dados ali.
Em termos de mídia, assim, Natano, o que você olha hoje? Tipo, redes sociais, a gente tá comprando tráfego e tal. O que vocês estão fazendo hoje lá? Tá, eu acho que eu vou dividir da forma mais tradicional que tem, os 3 momentos da mídia. Awareness, gerar mais conhecimento de marca, que não é um problema da C&A. Tá, o awareness da C&A é 100% no Brasil, 99%, dependendo da medição, como de outros grandes players. Então, assim, quando fala da C&A, as pessoas conheço, sei o que é. A parte do meio do funil de consideração é uma parte importante. Tá? E aí é uma parte que eu estou olhando mais agora, que é gerar conversa com o consumidor. É mostrar por que a C&A é legal, por que a C&A é importante, o que a C&A está trazendo de novidade, como é que são as roupas, enfim. Talvez deixa eu ir para o terceiro ponto e depois a gente volta. Tá? E o terceiro ponto é a conversão em si, que aí é a parte muito mais ligada à performance, muito mais ao compre agora. Então, topo de funil seria C&A, ou nova coleção da C&A. Meio de funil, consideração. Poxa, a nova coleção da C&A, ela traz informações para o verão, traz esse tipo de peça, traz isso, traz aquilo. E a parte de conversão é, compre agora, clique aqui, conheça mais, esse tipo de coisa. Sensacional. Animal. Dentro dessa jornada aí, né, que falou da questão da jornada de compra, investimento em mídia, etc e tal, investimento em propaganda também e tal, o Sebastian, ele foi muito forte, né, na C&A. E ainda ele tem os vestígios, tipo, por exemplo, pra mim, né, só que eu sou um pedaço de um público, mas, por exemplo, quando eu penso em C&A, ele tá muito claro na minha cabeça. Inclusive, a gente vai estar com ele semana que vem, né? Isso, a gente vai estar com ele semana que vem. Isso impacta ainda a C&A nos mais velhos, obviamente, na nova geração talvez não, mas assim, isso ainda reverbera nessas questões? Como que isso tem algum conto lá dentro que é legal de falar, sei lá? Uma fofoquinha, né? Sei lá, algum ponto. Não, acho que tem pontos muito legais disso, tá? Primeiro é como essa comunicação C&A e Sebastian marcou e funcionou. Uma geração, cara. Exato. Não tem como. E aí eu acho... Tem outros cases, né, na publicidade. Acho que a parte do Bombril super total. Marca muito isso, né? E como gera essa identificação. E a C&A, e posso estar errando em alguns anos, mas ficaram juntos nesse relacionamento durante 20 anos. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Então, claro que ainda reverbera. É claro que quando fala C&A, uma boa parte do público ainda se lembra do Sebastian, né? Então, respondendo a primeira pergunta, sim. Acho que algumas, não sei se é fofoquinha, mas fatos legais, assim. Acho que o Sebastian foi o primeiro negro a ser uma referência de marca no Brasil. Segundo, é o primeiro LGBT a fazer isso. Então, olha a força que tem. E aí nós estamos falando lá dos anos 80, que era outro Brasil, outro mundo, outra cultura. Então, acho que isso também ajudou a marcar muito. E acho que aí um dos pilares da C&A é justamente essa inovação, essa tendência de trazer o diferente, essa parte mais, a gente fala, né, o divertido. Né? E aí a gente tem desde o Sebastian, acho que um outro ponto muito icônico foi a própria Gisele Bündchen, que foi quando as grandes marcas começaram a trazer referências da moda para ilustrar suas campanhas. Isso não era comum. Hoje vai falar, pô, normal. Não era. Então a C&A também quebrou um paradigma quando trouxe a Gisele Bündchen. Na época ela era a maior top model do mundo, referência, ícone, para fazer uma campanha para um público que não era classe A. Classe C e B. Então, isso também, né? E aí, acho que respondendo a parte de fun facts, é a tradição que a C&A tem de fazer essas inovações na comunicação. Dentro desse, vocês têm hoje um posicionamento muito claro, assim, do tipo do cliente ideal, da persona ali? Tipo, tá muito claro, assim, por exemplo, que nem você falou, classificação, eu não gosto muito dessa classificação ABC, mas por esse caminho tem mais ou menos aonde que ela vai se posicionar ali? Sim. Isso está bem claro. Inclusive, foi uma mudança recente. Não sei o quanto a gente vai... Eu vou poder avançar aqui, mas dizendo assim, acho que como outras grandes magazines, a mulher é o principal ponto, a mulher de classe... E aí varia, né? A ABC com diferentes proporções aqui dentro. Né? Então a C&A está um pouco mais para baixo nesse target. De idade, acho que as grandes magazines, elas
trabalham com um público muito versátil, muito amplo, mas a gente consegue sim focar uma cliente aí de 25 a 45 anos, esse seria o espectro. Porque assim, cara, é um desafio você pensar em marketing, né? Porque teoricamente você pensa assim, cara, C&A é pra todo mundo, né? Tipo, a primeira correlação que você faz, pô, é uma big de uma loja, você tem departamento, você tem, assim, é muita variedade. E aí, como que eu faço chegar, né? Esse, talvez, assim, a minha pergunta seria da questão da persona, mais para esse direcionamento, né? Porque, por exemplo, eu tenho que falar, vamos supor, vou falar com a juventude agora, né? A gente vai ter um bate-papo daqui a pouco com uns menininhos que são explodidos no TikTok, tem 3 milhões no YouTube lá. Os caras não têm Instagram, não tem nada. O cara tá... É outro mundo, outro universo. É que muito louco. Os caras têm, tipo, 3 milhões de inscritos no YouTube, não sei quantos milhões no TikTok e não tem uma conta no Instagram, velho. E aí, como que a C&A, né? Que é um... Tô jogando aqui, tá? Mas só pra gente bater um papo mesmo. Mas como que a C&A, que é uma loja que, meu, pega todos esses públicos, ela vai ter que conversar com essa galera mais nova, mas ao mesmo tempo ter a galera mais velha. Então, eu acho que esses são os desafios do marketing, né? Isso que faz a nossa profissão aí, ela ser incrível. E eu acho que você lá como Growth tem que testar o tempo inteiro. Isso é uma coisa que passa no dia a dia lá também? Ou você acha que eu tô ficando maluco aqui? Não, estão super certos. Esse eu acho que é se não o maior desafio no momento, um dos. Então, é como encontrar e levar a mensagem que seja pertinente para cada público no seu momento. Exatamente. E aí, quando fala que os meninos aí, eles são estouradaços no YouTube, no TikTok e não tem Instagram, esse é meu desafio. Porque se eu tiver um plano de mídia, um plano de comunicação focado em Instagram, não vou falar com esses caras. Exatamente. Então eu tenho que procurar qual é meu público e o que ele está consumindo agora. Então sim, a gente tem estratégias de mídia diferentes para contatar cada parte desse público. Porque ao mesmo tempo, então, tem esses meninos, vai ter... a minha mãe? Uma mãe de família que compra não só para ela, mas que compra até para a família inteira. Compra para o marido, tem o próprio marido que compra também para ele. Tem daqui a pouco uma cliente mais fashionista que busca mais informação de moda, não uma roupa para o dia a dia. Tem o perfil trabalho, que é aquela que vai comprar roupa para o trabalho. Tem o perfil que é uma roupa que serve para qualquer momento do dia. Então, como eu vou abordar cada um desses perfis com qual mensagem focando em qual produto? Caramba, é um quebra-cabeça gigante para fechar tudo isso e fazer caber no budget, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Exatamente, cara. É o famoso orçamento, meu amigo. Não dá para estourar. Maravilhoso. Ô, Natano, sensacional, cara. E a gente tava vendo aqui o seu histórico profissional, que é brilhante, né, meu? Você trabalhou em grandes players aí do mercado, Spotify e Uber. Conta pro pessoal um pouquinho do que você consegue trazer hoje pro seu dia a dia, que você aprendeu nessas duas grandes marcas aí. Legal. Então, antes da C&A eu estava no Spotify, fiquei 2 anos e meio lá, e antes do Spotify fiquei 4 anos na Uber. E empresas nativas digitais, empresas super inovadoras, super novas, né? E aí eu acho que o principal ponto aqui de diferença, eu diria que é o mindset da companhia. Enquanto numa big tech dessas, o dia a dia do teste ele é muito presente e as pessoas se sentem muito seguras com isso. Aí tive uma ideia, bora, vamos testar. As pessoas não questionam muito o se der errado. O se der errado faz parte do processo. Sim. As pessoas vamos testar. E aí vai muito naquilo, né? É um teste mais agressivo, vamos com uma partezinha menor da base. É um teste mais seguro, vamos com uma parte maior. Mas o testar, ele tá no dia a dia. Quando eu cheguei na C&A, e aí isso é engraçado, e aí eu retomo na parte da iniciativa que a gente está testando no app da C&A, eu propus, né, montei um racional, propus o teste, vi uma oportunidade. Quando eu trouxe isso para o time de comercial do digital, a primeira coisa que eles me perguntaram foi, e se não der certo? Então, para mim, essa é a mudança do mindset. Mesmo eu trazendo o racional que ia ser um teste, que ia ser pequeno, que ia ser uma parcela que não traria um impacto macro, e se der errado? Então, fazer essa mudança do mindset nas pessoas, para mim, é o mais desafiador. É uma mudança cultural. É uma mudança cultural, com certeza. Porque hoje, enfim, assim, como é que eu vejo a parte do erro? O erro ele é parte do processo. Eu sei que eu vou testar 10 iniciativas, 9 eu vou errar. E uma vai dar certo e provavelmente essa uma vai pagar a conta dessas outras 9. Quem não está acostumado com isso, ele tende a buscar o 100% de acerto.
E ao buscar o 100% de acerto, tu não inova. Tu é muito conservador e aí acaba perdendo oportunidades. Mas eu acho que essa frase e essa colocação, se você puxando mais pro lado filosófico, ela vale pra vida, né? Com Porque, certeza. por exemplo, assim, cara, tem muita gente, né? A gente ontem tava falando lá, a gente fez tem um projeto lá na gente chamado Open House, né? E aí nesse projeto a gente abre a agência pra receber estudante, quem quiser, a gente dá um curso lá, a gente falou sobre TikTok lá, e foi bem legal. E, cara, uma das coisas que a gente percebe é a questão da pessoa, ela tem medo de se expor, ela tem medo porque ela ela grava o vídeo, fica naquele sentimento, tipo, será que esse vídeo tá bom? Será que eu falei? E aí é tanto medo do errar que ela acaba não se expondo, ela acaba não se inovando, ela acaba boicotando ela mesma, né? Em busca do perfeccionismo, né? Então, acho que isso aí é filosófico, encaixa. É filosófico pra cara na vida pessoal das pessoas e tal, mas, cara, também nas corporações que levantam a bandeira do R rápido e R, né, barato e vão pra cima, mas quando erra, opa, meu, entendeu? Exato. Porque, pô, tem que ser natural. Vamos enfiar 50 projetos, vamos colocar rodar os 50, óbvio, né? Com energias adequadas ali. 49 não vão dar certo mesmo. E não me cobrem sobre isso. Conta, né? né? Um paga a conta, né? Aí vai uma parte da gestão também que entra, que a gente está muito acostumado a gerir e trazer a meritocracia sobre o acerto, né? E é um desafio. É um desafio dizer pro time que, cara, testa. Testa. Mas se der errado, não tem problema. Dar errado vai provavelmente te abrir mais portas do que se der certo. Porque se der errado, tu vai voltar, vai pensar, vai iterar, vai levantar mais 5, 10 hipóteses, 5, 10 novos testes, vai voltar e testar de novo. Se der certo, muito mais seguro. Opa, deu certo, deixa eu avançar aqui. Então olha o aprendizado que a gente tem quando dá errado e olha o aprendizado que a gente tem quando dá certo. Eu olho com muito mais bons olhos pro erro do que pro acerto. Eu tento dar liberdade pro time e provocá-los a errar. Então acho que é uma boa discussão essa. Pô, super. Dá pra ficar falando só sobre isso aqui. Viu? Uma curiosidade. Manda bala, Não, manda. eu tive uma curiosidade, porque eu fiz uma matemática meio burra aqui, mas, cara, você tava meio que no começo do Uber. Quando ele veio pra cá. Pro Brasil. Porque pela matemática que eu fiz aqui na minha 2015. cabeça. Você assistiu a série lá? Não assisti, mas para quem assistiu, acho que tem uma parte icônica que é Las Vegas. E sim, eu estava lá. É mesmo, cara? Foi. Sério? Foi. Tava lá, tava em Vegas. Foi... Para ser sincero, foi... Eu brinco, né? Foi a melhor momento assim, relacionado a festas da minha vida. E o pior. Melhor porque foi inacreditável. Pior porque agora qualquer festa que eu vou, eu fico pensando, puta, mas não é nada igual, vai superar, nada né? supera, É igual você ir pra Lua, né? Tipo, foi pra Lua. O que você vai fazer depois, né? Cara, conta pra galera. Pra quem não tá ligado, a Uber tem uma lançada... A Netflix não? Não. Conta melhor aí, Eber. Paramount. Por favor. Isso. Paramount, perdão. Eu assinei a Paramount para assistir o Uber. Então, pra você que tem o convite, assista lá. E tem uma festa que os caras fazem em Las Vegas. E aí esse cara tava Esteve nessa lá. festa. Esteve lá. E assim, os caras roubaram um caminhão. Tem um monte de Conta pra cena lá. gente o que você viu lá, velho. Não, assim, acho que... Sem ser processado depois. Não, super tranquilo. Foi essa parte do caminhão, eu nem sei se aconteceu mesmo, né? Mas assim, acho que a Uber, ela ainda hoje, ela mede o business, acho que agora mudou um pouquinho, mas na época era um momento de growth muito alto, e a gente media o sucesso do business pelo número de viagens. Sim. Era isso, tá? Então, tô chutando aqui, tá? 10 mil viagens, 100 mil viagens, 1 milhão de viagens. E aí, a ida a Vegas foi para comemorar um milestone, que foram 10 viagens na potência 10. Então, 10. No expoente 10. Então, tem que multiplicar 10 por 10 vezes, vai chegar no número. Se a matemática não me engana, aí são 10 bilhões de viagens. Se eu estiver errado, não tem problema. E aí, a Uber levou todos os funcionários do mundo que ela tinha na época para Las Vegas. Isso eram 4 mil, 5 mil pessoas. E enfim, foram 4 dias ou 5 dias lá, recheados de muito conteúdo. Foi muito legal isso. Tinha uma estrutura de plenárias, uma estrutura de palestras, de workshops constante que aconteciam, não lembro exatamente, mas acho que das 10 às 4 ou 5 da tarde. E depois recheava esse momento de conteúdo com um momento de descontração. Só que, cara, assim, o ambiente tech já é um ambiente bem descontraído, né? Aí agora vamos imaginar toda essa descontração em Las Vegas, que também é um ambiente descontraído. E aí vamos imaginar toda essa descontração para comemorar um milestone super importante com 4 mil pessoas junto. Cara, essa potência aí fez uma força. Cara. Assim, o show que terminou
né? O último dia teve um show da Beyoncé. Então, assim, cara, o nível... É por isso que eu digo assim, cara, imagina tu ir na festa da tua empresa e tá a Beyoncé lá. Surreal. Então foi muito legal, acho que o networking lá foi bacana, as festas foram bacanas, mas o momento da empresa era muito bacana. E aí, retomando, né, a parte, quando eu comecei na Uber no Brasil, tinham 15 pessoas. Era uma startup mesmo. Como assim. é que você entrou no processo ali, cara? Cara, aí nós vamos voltar um pouquinho, tá? Na época eu estava trabalhando na Philip Morris, indústria do tabaco, e aí eu fui de férias para os Estados Unidos. A Uber estava no início no Brasil, ela já existia em São Paulo e no Rio de Janeiro. Acho que Brasília também estava acontecendo e BH. Eram essas 4 cidades. Então eu morava em Curitiba, né, que era onde estava a Philip Morris. Eu já tinha ouvido falar da Uber, mas nunca tinha experimentado. Aí eu estava nos Estados Unidos viajando, estava passando por São Francisco, visitei um amigo que estava lá e aí chegou um assunto, ele disse, cara, tu conhece a Uber? Eu disse, já ouvi falar. Mas já usou a Uber? Eu disse, não, nunca usei. Cara, ele falou, usa agora. Agora que tu vai entender o que eu estou falando. Acabei não usando em São Francisco, fui usar quando eu já estava voltando para o Brasil, em Miami. E aí eu entendi o que ele disse. Foi uma experiência surreal. Apertar um botão, chegar um carro, dar oi pro motorista, ou não dar oi se não quiser, conversa, não conversa, enfim, chegou no lugar, fecha a porta do carro e vai embora. Não tem que mexer em dinheiro, não tem nada. E assim, tu apertou o botão, tu sabe que vai chegar um carro. Então foi surreal. E foi muito doido, cara. Eu voltei para o Brasil com aquilo na cabeça e comecei a ler sobre a empresa. E quanto mais eu lia, mais eu me aprofundava. E aí eu entendi o trem da história passando na minha frente. Eu disse, cara, se não pegar esse trem, eu não vou ter outra oportunidade. A empresa vai fazer a gente não querer mais ter o carro. A gente vai usar o carro. E eu disse, eu preciso fazer parte disso. E aí eu me inscrevi, participei do processo e acabei passando. E aí, cara, a Uber com 15 pessoas, eu fui contratado como gerente de marketing de uma região que não existia ainda. Então era para ser o gerente de marketing de Curitiba. Então primeiro eu tinha que lançar Curitiba. No meio do caminho, deixou de ser Curitiba e foi Porto Alegre. Então eu fui para Porto Alegre e aí eu me lembro, pousei em Porto Alegre no dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro, com o prefeito dizendo, a Uber não é bem-vinda aqui, a Uber é ilegal. No dia 21 de novembro, 19 dias depois, eu estava lançando a Uber na cidade, na época aí com 18 carros, ou seja, uma operação super startup. Mas aí o que era lançar a cidade? Era eu pousar em Porto Alegre com o meu cartão de crédito e fazer a coisa acontecer. Então, realmente, startup. Onde é que eu vou trabalhar? Bom, eu tenho que achar um lugar. Vai lá para um coworking. Precisamos de advogado. Quem que eu vou contratar para ser o advogado? Precisa falar com os vereadores da cidade. Era eu que ia falar. Tem que contratar time. Sou eu. Tem que definir o preço da cidade. Tem que definir a campanha de aquisição de motorista parceiro e de usuário. Só que assim, cara, era outra realidade. Só para fazer a conexão, em 2015 as pessoas tinham medo de colocar os dados do cartão de crédito num app. Exatamente. Não é que nem hoje, que está comum. Era mato alto, sabe? E aí foi uma experiência muito legal. Lancei Porto Alegre, deu tão certo que aí eu fiquei lançando toda a região sul. Então, durante 18 meses, eu lancei do Paraná para baixo. Foram 13 operações e aí também cuidando do marketing. E aí quando eu vim para São Paulo, foi para lançar o Uber Eats aqui em São Paulo. Então a Uber já era um pouco maior, já devia ter umas 100, 200 pessoas no Brasil, mas também num formato super startup, era eu e mais 3 pessoas lançando o Uber Eats, e aí foram 4 meses lançando, e aí o Uber Eats tem mais uma complexidade, né? Porque no ride sharing, no Uber de viagens, é o motorista e o usuário. No Uber Eats tem um restaurante, é um tripé. Então tem mais uma complexidade inteira aqui. E aí outra grande complexidade é que tinha já players grandes de delivery, né? O iFood. E não era mais um oceano azul como foi a parte de ride sharing. Aí foi demais. Fiz esse lançamento do Uber Eats, aí fiquei em São Paulo para estruturar todo o time de marketing nacional, porque até então não tinha um time de marketing nacional, eram ilhas no Brasil. Tinha a Ilha do Sul, Ilha do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, enfim. Aí estruturei, foi quando eu fiquei na parte, aí foi uns 2 anos, eu acho, eu fiquei cuidando da parte de mídia da Uber. E por último, e aqui é uma história muito legal também, a Uber queria trazer a micromobilidade para a América Latina. E aí, micromobilidade, não estamos falando de bicicletas e patinetes. E aí eu fui para trazer isso, então lancei bicicletas no México. Aqui no Brasil, a gente fez todo o planejamento de São Paulo, fizemos um piloto em Santos e ainda para patinetes, e aí planejei, né? Não foi lançado em Santiago do Chile. Aí eu mudo para o Spotify e aí logo depois vem a pandemia e varre a micromobilidade do mundo inteiro, né, cara? Mas essa foi a história. Ô Natano, essa história ela é muito boa. Eu vou voltar. Mete uma salva de palma aí, mestre da técnica, grande Moisés. Mas, Natano,
Muito legal, cara. Porra, se eu pegar um Uber em Porto Alegre, assim, pô, o Natano que colocou essa parada aqui, velho. Mas eu quero voltar nessa história aí, cara, que, pô, é muito legal. E, assim, eu assisti o seriado e dentro do seriado, quando eles começam o Uber lá, é muito louco essa parada. É uma puta seriado de aprendizado, assim, porque dá pra você entender. Porque, assim... agora, que nem a gente tá falando do Uber agora, pra quem é mais novinho, é tudo fácil. Mas imagina na nossa época, que é uma disrupção muito grande, assim, né? E no seriado era uma menina que abria as cidades. Esqueci o nome dela agora. Ela que ia na cidade, ela falava com os motoristas, ela tentava... Comprava briga, né? tentava, e a menina era você, né? Tipo, ela que ia abrindo, ela ia abrindo as cidades aí. Cara, e quando a gente fala de aplicativo, e eu acho que essa pergunta aqui você vai poder responder ela, a gente sempre tem aquela pergunta, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do Uber, o que eu preciso ter? Então, eu preciso ter tanto o motorista, mas eu também preciso ter as pessoas pedindo. Se eu não tiver as pessoas pedindo, não tiver motorista, então fica aquela guerra, né, cara? E aí você falou assim, pô, fui lá em Porto Alegre, tinha que falar com os vereadores, tinha que falar com o cara do carro. Mano, vamos estressar um pouquinho essa coisa, tipo assim, quais foram os desafios mesmo de, tipo, conseguir colocar as pessoas... Porque, cara, na minha cabeça, você... tinha que chegar pra alguém, é igual, né, chegar pros índios lá e explicar pro cara, isso aqui é um espelho, mano. Era isso. Me conta um pouquinho, porque, pô, eu, assim, de verdade, eu fiquei super interessado. Então tá. Começando nessa dualidade, né? Que é um business que tem dois clientes. Exato. Né? O motorista parceiro e o usuário. Para Uber, o motorista parceiro era o início de tudo. Porque tu, como usuário, tinha que abrir o app e ver que tinha um carro disponível. Então a Uber chegou em alguns momentos, em vários momentos, na verdade, pagar para os motoristas parceiros ficarem online. Esse era o KPI, era horas de motorista online. Então ele subsidiava. Aí tá botando pagando dinheiro, grana mesmo. Já estou chutando o valor, tá? Vou te pagar R$20 para te ficar com o aplicativo ligado dentro do carro. E aí, claro, nessa região, tu não pode negar viagens, tem isso, tem aquilo, cria regras. Mas era isso, pagar para ele ficar com o aplicativo aberto. Que da hora. Era isso. Animal. E aí, claro, tu começa a alimentar o outro lado, o usuário, também para que ele consuma. E aí vocês vão lembrar, é a parte dos cupons promocionais. Faça a sua primeira viagem, até R$20 de graça, esse tipo de coisa. Mas era um motorista parceiro. E aí, conectando isso com o meu dia a dia na cidade, tinha dois desafios, né? Começar a fazer essa máquina girar, então eu tinha que trazer os motoristas para dentro. E aí, se vocês se recordam, tinha uma guerra com taxistas. E eu cheguei, inesquecível. E com o poder público. Imagina que eu cheguei em Porto Alegre, o prefeito dizia, não é bem-vindo, é ilegal, mesmo não sendo, falou que era, e eu vou guinchar todos os carros que estiverem fazendo Uber. Falou assim, vou aprender os carros. Então era um convencimento com o motorista parceiro e um clima de tensão. Para ter uma ideia, acho que nos 3 primeiros meses, o que eu fazia? Eu tinha todos os dias pelo menos uma sessão de educação, uma sessão educativa com motoristas parceiros, com pessoas interessadas. Na verdade, eu tinha 2. A primeira reunião era para vender o produto para eles. Na época, o motorista tinha que adicionar 5 documentos, tá? Carteira de motorista, documento do carro, o seguro, app, que era para os passageiros, que era o próprio motorista que tinha que pagar, hoje é a Uber que paga, e ele tinha que levar 2 documentos de antecedentes criminais, um da Polícia Civil e um da Polícia Federal. Ele também tinha que tirar e adicionar isso na plataforma. Hoje é tudo automático, tem conexão, ele só dá um aceite. Eu autorizo a Uber a procurar meus antecedentes. Então, assim, olha o tamanho da fricção desse funil. O cara tem que levar 5 documentos. Então, como é que fazer? A primeira reunião era para fazer essas pessoas começarem a jogar documentos. Então, eu tinha que vender a Uber, mostrar potencial de ganho, sempre provar que não era ilegal. E essas reuniões você marcava como? Então... Aí vem o segredo, então vou chegar lá. E aí a segunda reunião, quando a pessoa já tinha 2 ou 3 documentos no sistema, eu trazia ela para uma segunda reunião que era para ensinar a usar o aplicativo. Então olha só, cara, eu tinha que ensinar os caras a usar o aplicativo. Começou a apitar aqui, chegou viagem, aperta aqui, aí vai aparecer um mapa, faz isso, chegou no lugar, termina a viagem. Era esse tipo de coisa. Mas não vou receber. Não te preocupa. O cara vai embora, vai sair, a Uber vai te pagar. Em quanto tempo paga? Tudo isso eu tinha que educar os caras. Agora vem a questão e aí... Acho que é o mais legal de toda essa história. Então imagina o clima da cidade, o prefeito dizendo que é ilegal, os motoristas de Porto Alegre vendo na Europa os caras botando fogo na Uber, as brigas aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Cara, era uma tensão absurda, assim. Como é que funcionava? Então eu ligava a performance na cidade.
Então as pessoas de Porto Alegre que tinham um perfil começavam a ver, olha, dirige com a Uber, ganha dinheiro, isso e aquilo. Tá, Então, as pessoas... É patrocinadão mesmo, rede social. Total. Aí a pessoa clicava lá, via um formulário. Se cadastre aqui. Agora começa uma parada meio CIA, assim, meio serviço secreto. A pessoa adicionava e ela recebia um e-mail. Legal, recebemos o seu interesse. Em breve você vai receber um e-mail e um SMS dizendo aonde vai ser a primeira sessão. E aí o que eu fazia? Eu passei 3 meses, cara, em hotel. Cada dia eu ficava num hotel, então eu ficava girando justamente para evitar qualquer problema de segurança, que me achassem, alguma coisa assim. E aí eu convidava na noite anterior os motoristas parceiros a receber um SMS e um e-mail. Amanhã, de tal a tal hora, você está convidado para uma sessão de apresentação. E aí, cara, eu tinha chamada na porta, eu só deixava entrar quem estava convidado. Porque eu não sabia se eu ia ser espancado ou não, né, cara? Foi bizarro. E aí, beleza. Aí eu vendia a ideia para os caras. Conforme os caras iam subindo os documentos, eu ia girando esse funil. Opa, já tem 3 documentos que vêm para agora para uma nova sessão. E até que um dia, 3 semanas depois, 19 dias depois, eu liguei a cidade com os 18 motoristas que estavam prontos, que estavam com toda a documentação ok e podiam seguir, cara. Cara, uma pergunta muito louco, aí, cara. Uma pergunta muito louca, assim. Você acha que assim, o sucesso da Uber, óbvio, com o aplicativo foi revolucionário, etc e tal, mas assim, se não tivesse a grana, porque, os caras acreditavam, e tem uma parte lá no seriado, não sei se é verdade ou não, mas assim, e eles falavam sobre a questão de se o cara usou a primeira vez, usou a segunda, ele não para de usar nunca mais, né? Ele falava sobre, acho que era a segunda, se eu não me engano, ele falava assim, no seriado, eu tô pegando o seriado. Mas assim, eu vejo que, cara, o cara acreditou na ideia e teve que colocar grana, porque sem dinheiro não tem como, né, cara? Como é precisa ter muita liquidez o sistema. Tem que ser um sistema muito, muito líquido. O que isso quer dizer? Se eu tenho carros parados, eu estou perdendo dinheiro. Exato. E se eu não tenho carros e tiver usuários... Então, eu tenho que ter uma quantidade grande de carros, porque tu não quer ficar esperando muito tempo o carro chegar para te pegar. E eu preciso ter muitos usuários, porque se eu tiver muitos carros e o cara não ganhar dinheiro com isso, ele vai sair. Então, é esse incentivo que tu tem que dar no início para gerar uma aceleração muito grande. Esse número de viagens é verdade. Em Porto Alegre, esse número era 6. Então, e isso é verdade para qualquer negócio, tá? Não é só que a repetição ela engaja mais, né? Exato. Então, o ponto que eu tinha era tentar fazer todos os usuários cumprirem pelo menos 6 viagens, porque aí ele entrava, o meu churn caía muito pouco depois disso. Isso mudava, tá? Tinha cidades que eram 5, outras que eram 7, ele girava em torno disso. Que legal. E assim, a gente fala isso, cara, porque assim, a gente tem uma agência, né? E vira e mexe, a galera vai lá e fala assim, nossa, tem uma ideia revolucionária, Jairo. De aplicativo, geralmente, né? Não sei o quê. E, pra você deve ter chegado várias já. Vamos trocar uma ideia com o cara da Uber lá. E, cara, e por que eu falo da grana, ela é importante, né? Porque muitas vezes o cara tem uma ideia, essa ideia ela é super legal, mas, irmão, se não enfiar lá bilhões... Porque ainda mais a ideia que quebra o padrão, né? Tipo, a ideia da Uber, ela quebra um sistema inteiro, cultural. Uma cultura muito forte, né, cara? Que quebra, né? Porque antes a sua mãe falava assim, cara, não pegue carona com estranho. Hoje a mãe da molecada, pelo amor de Deus, vá de Uber, porque se eu voltar com o Joaquim lá bêbado, não dá. Olha só que loucura. Que é o melhor amigo do cara, entendeu? Muito louco, né, cara? É isso, assim, essa aceleração do início do negócio, porque, vamos pensar, se não tivesse dinheiro, aí entram 2 motoristas lá que têm interesse, ligam o aplicativo, não tem usuário. Os caras vão ficar um dia, bicho. Vai dizer, não ganha dinheiro, fechou. E aí tu perdeu. Então é isso, tu tem que garantir. E por isso lá no início, quando a Uber sabia que não ia ter tanto usuário, ela pagava para o motorista ficar parado. Esse dinheiro sai do bolso de alguém, né? Exato. Então é o dinheiro do funding que tá rodando ali, que é o cash burn. Sim. Inclusive, no início, eles davam um iPhone, né? Ele dava o iPhone, exatamente, cara. Porque lá atrás, eu não peguei essa época, tá? Mas quando lançou São Paulo e Rio de Janeiro, smartphone não é que nem hoje. Então, é mais uma questão, né? E aí, poxa, o cara não tinha dinheiro para comprar um smartphone. E para acelerar esse número de motoristas, o smartphone não podia ser uma barreira. Então, a Uber emprestava o smartphone pro cara. Era muito louco. Cara, teve algum dia, e fique super à vontade pra não falar, tá óbvio, né? Mas que você, cara, abriu o WhatsApp e falou, nossa, explodiu uma bomba, assim, tá ligado? Ou teve algum dia que não é todos os dias? Todos os dias, tá? Todos os dias tinha isso, eu vou contar. Tem 2. Uma relacionada a iPhone, que é sensacional essa história agora. E outra, acho que foi um momento que eu disse que ali eu vi que a coisa era séria, tá? Porque assim, a gente recebia
ameaças, mensagens e desde o dia 1 na cidade, tá? Eu recebia. A primeira sessão informativa de motoristas, eu acho que mais da metade eram taxistas, tá bom? E para dar o recado, para dizer, sai daqui, não é isso. Então, constantemente, eu recebia. Por que eu girava de hotel em hotel todo dia? Porque eu não queria que eles soubessem... Porque eu passava... Eu só não dormia no hotel. Meus pais são de Porto Alegre, eu fiquei na casa deles na época. Mas eu passava das 9 da manhã às 10 da noite numa sala de hotel. Era um alvo fácil, né, cara? Super. Então era por isso que eu girava. Ninguém sabia onde eu estava, qual hotel eu estava. E em determinado momento eu tinha segurança no hotel. E eu comecei a procurar hotéis com salas com 2 portas. Uma ficava atrás de mim, a outra ficava lá longe, que era para dar tempo de eu fugir. Tudo isso... E o mais legal disso, cara, de tech, tinha tudo playbook para isso, cara. Tinha tudo playbook. Animal. Porque assim, os gringos são foda demais. São foda. Então assim, o clima tá esquentando, tu tá te sentindo isso? Porra, entra lá no playbook do perigo. E aí dizia, cara, começa a botar segurança, começa a procurar sala com 2 portas, isso e aquilo, até um momento que é pausar as sessões presenciais. Eu não cheguei nesse momento, mas até isso tinha, sabe? Então esse é um ponto. No terceiro dia, ou segundo dia da Uber em Porto Alegre, e foi um dia que ali eu vi ali eu senti medo, tá, cara? Que um motorista parceiro foi espancado, cara, por taxistas. Sério? Foi enquadrado como tentativa de homicídio. Até foi muito feia a cena. Se você que tá em casa aí, entra no Google e coloca Uber, Porto Alegre, agressão, e abre lá em imagens, vai ver, capa do jornal, tá louco. Então isso já me deixou muito, muito mal. Aí esse motorista foi para o hospital, a gente visitou ele no hospital, depois a gente foi para a delegacia, eu, o advogado, tudo. E aí beleza, cheguei na delegacia, onde estavam os taxistas que tinham feito a agressão, eles estavam presos, e aí a gente foi lá ajudar no depoimento do motorista parceiro. Beleza, deu depoimento, na hora de ir embora, eu vi que tinha um monte de taxista fora, devia ter uns 50 taxistas fora, porque quando eu entrei eles disseram, esse aqui é o cara da Uber e tal, ali eu já senti um pouco de medo. E aí eu pensei, cara, como é que eu vou embora daqui? Não dá para chamar um Uber porque os caras iam quebrar Uber. Não dá para eu chamar um táxi? Eu me lembro de eu abrindo o aplicativo de táxi e ter um monte de carro em volta. Eu disse, eu não posso pegar, os caras sabem que sou eu, o que eu vou fazer? Sorte que o advogado disse, não, eu te levo. E aí eu entrei no carro com ele, a gente foi e não aconteceu nada. Então assim, ali eu senti muito medo, cara. E ali o clima em Porto Alegre ficou muito duro, tá? Esse foi um episódio tenso. Um outro episódio aí relacionado aos iPhones. Eu vim para São Paulo uma vez e aí tinha um monte de iPhone aqui em São Paulo, eu precisava levar alguns para Porto Alegre porque a gente estava fazendo alguns testes lá, enfim, até de emprestar para motorista parceiro, e aí eu saí aqui de São Paulo, sei lá, peguei 10, 15 iPhones e cara, tinha um monte de iPhone, então eu levei uma pilha de iPhone assim, botei na minha mala de mão, legal, fui pegar o voo, botei no raio-x, passei, aí a mulher disse, cara, tu tá com um bloco de metal, alguma coisa? E eu disse, não, eu tenho... E aí abri, eu disse, não, são uns iPhones que eu tenho aqui. Aí imagina, ela vê 15 iPhones sem nota fiscal. Aí ela disse assim, tu espera aqui um pouquinho? E eu nem pensando, eu disse, espero. Aí daqui a pouco ela volta e diz assim, pode me acompanhar? Tá bom, posso. Aí quando eu vi, ela estava me levando para a Polícia Federal. Aí eu cheguei na Polícia Federal, eu disse, gente, o que está acontecendo? Ele disse, não, eu que te pergunto, cadê a nota fiscal desses aparelhos? Eles acharam que era roubado. Aí, cara, até explicar, até contar a história, até provar. Eu fiquei, 2 horas com o delegado da Polícia Federal para... Cara, eu sou da Uber, tem isso, tem aquilo. E que Uber, dizer, né? Que Uber, né? Aí eu quero dizer, não, legal essa história. Como é que tu me prova tudo isso? No final deu tudo certo, eu saí, mas foi um episódio engraçado, assim como tem diversos outros de pessoas que passaram por isso. Teve gente que quase foi enquadrada, né? Quase foi presa nessa ideia. Porque imagina, o prefeito da cidade disse que é ilegal. Então é ilegal, cara. Até provar que não é. Mas pô, cara, sensacional. Porra, muito legal. Interessantíssima parada aí, Natanão. Cara, a gente já bateu um puta tempo aqui trocando uma ideia, meu. Quase 1 hora já. O papo voa. Papo voa. Natanão, a gente tem um quadro aqui que é o seguinte, cara. Com quem você divide a pizza? Sim, não e por quê? A gente vai falar alguns nomes do mercado aí. E aí você vai falar se você divide uma pizza, sim, não e por quê, beleza? Boa. Na boa? Lá, vamos pra cima, Eber. Vamos pra cima, cara, eu não poderia deixar de citar o nome dele aqui. Eu não sei se você é um fã de futebol ou não, mas você divide a pizza ou não com Daniel Alves, o novo convocado da seleção. Cara, ele divide opiniões igual ao Uber, Daniel Alves, entendeu? Não, eu não vou me ater à parte da seleção agora. Mas eu, sem dúvida alguma, dividir uma pizza com ele. Ele é o maior vencedor do esporte, cara. Exato. De título, né? De caneco, ninguém tem. Ninguém tem. Isso então, é verdade, isso é verdade. Aí a gente vai, né? Que performance passada não é igual a performance futura. A gente não sabe como é que vai ser, mas o histórico dele é sensacional. Então, com certeza,
eu dividiria essa pizza. Maravilhoso. Maravilha. Cara, esse nome não apareceu aqui, mas subliminarmente super, né? Travis Kalanick, cara, o primeiro CEO da Uber. Dividiria uma pizza com ele? Sou fã desse cara. É mesmo? Sou fã desse cara. Porque no seriado pintam ele, cara, tipo, agressivo pra caramba, numa pegada meio até pejorativa, assim. Eu nunca tive contato direto com ele. Pra não mentir, quando a Uber... As startups têm isso, né? Tu entra na startup e geralmente eles têm uma integração na sede da startup, né? Na Uber eles chamam de Uberversity. Então eu passei lá 4 ou 5 dias antes de ir pra Vegas na Uber, e aí tinha uma sessão com ele, eu fiz uma pergunta, eu perguntei pra ele, cara, como é que tu vê o Brasil pra Uber? Ele deu um somebody love lá, não respondeu, disse, o Brasil e tal. 2 anos depois, ou 3 anos depois, 2 anos, o Brasil se tornou o país mais importante em número de viagens, não em receita no mundo, né? Mas eu sou muito fã desse cara. Esse cara, acho que assim, a Uber tinha uma cultura agressiva. Tinha. E muito puxado por ele. Não sei dizer o quanto foi necessária essa cultura. Teve gente que não se adaptou, teve gente que não gostava. Eu não tive muitos problemas com a cultura. Mas eu digo, se o Travis me chamasse para trabalhar com ele, eu iria. Não precisa nem dizer onde. Eu iria, porque ele é um gênio, cara. Esse cara é um gênio. E como todo, ou grande maioria dos gênios, tem os seus porém, sabe? Mas eu dividiria a pizza. Animal. Viu? Tem alguém que você gostaria de dividir uma pizza? Alguma pessoa que você viva morta, que você fala assim, putz, esse cara aqui, seria muito legal dividir uma pizza com ele? Cara, tu sabe que essa pergunta, ela é muito boa, assim, né, cara? Eu tenho diversas pessoas que eu gostaria de dividir uma pizza. Eu acho que a principal pessoa que eu gostaria de dividir uma pizza é o Gandhi. Esse cara, e vou dizer por quê, cara. Eu penso que esse cara fez uma revolução sem violência, bicho. Ele mudou um mindset. E quanto mais a gente lê sobre ele e estuda, cara, como é que esse cara fez isso, bicho? Esse cara livrou um país inteiro, fez uma revolução pregando. Nós não vamos usar de violência. E olha como isso se encaixa no nosso dia a dia, na nossa cultura, se encaixa no mundo, cara. A gente consegue chegar nos lugares conversando, se entendendo. É claro que... E aí eu acho que é o mais legal, né? Olha o que ele passou, olha o que ele sofreu, mas tá lá. Exato. Deu certo. E aí a gente tem outros cases, né? Acho que a África do Sul... Sim. Puta case, é outro momento muito importante. Então, eu seguiria essa linha, sabe? Para aprender um pouco. Como é que esse cara faz isso? Que dá. Animal, cara. Resposta maravilhosa, meu. Acho que o Gandhi é a primeira vez que aparece na mesa aqui. Tem alguma pessoa que você não dividiria uma pizza, tirando a parte política da história aí? Cara, Tem pessoas, sim. Eu vou dizer uma coisa que me incomoda, tá? Eu acho que a pessoa ela não pode ser boa numa coisa e ser errada em outra. Eu acho que a gente é uma constante, né? Profissional, no pessoal. Então, pessoas que têm essa disparidade, e, pô, tu pode ser um craque dentro do campo. Se tu tiver ideia ruim fora dele, bicho, tu não é um cara legal. Então, esse tipo de pessoa eu não dividiria a pizza, cara. Da hora, muito bom, meu. Sensacional, meu. Esse foi o quadro Dividir a Pizza, hein, Boa. cara? Boa, sensacional. Agora a gente vai pro nosso segundo quadro aqui, que é o Troca de Papéis. Você acaba de ganhar um podcast, Você viu Natano. que vinheta bem produzida que a gente tem aqui, né? Aqui é um negócio maravilhoso. Aqui é o Pizza com Marketing, Natano. A Rayane, ela espreme o budget até a gente não conseguir nem tomar um café aqui. A gente tem que fazer uma vinheta batucando na mesa. Natano, esse podcast é seu. Você pode fazer qualquer pergunta pra nós. Boa. Eu acho que a primeira pergunta é quais são os desafios de se fazer um podcast? De começar. Então, lá atrás, quando vocês começaram, acho que vocês tiveram um momento de somos um podcast informal, pequenininho, feito aqui por a gente, e agora somos um podcast profissional. Crescemos, escalamos. Qual foi o desafio aí, cara? Cara, a gente gravava na agência, né, no projeto da nossa agência. A gente tem uma agência de marketing chamada 21BRZ, né? E a primeira edição foi até com uma colaboradora nossa, Amanda, né? Eu acho que é um desafio, o maior desafio de um projeto que demanda uma consistência é a consistência, você fazê-lo, de fato, né? Porque teve vários dias que eu e ele, a gente, super cansado, a gente gravava na agência, então era depois do expediente. O convidado chegava lá às 7 horas da noite, até os nossos amigos mais próximos falam assim, viu, coloca um pó na cara, vocês estão super cansados, né, cara? Então, e o dia a dia de uma agência, o dia a dia de trabalho de qualquer pessoa, né? Tem altos e baixos, problemas e tal. Então, o maior desafio é você, no final do dia ele é um desafio, mas ele é uma gasolina também, é fazer acontecer, cara, a consistência. Então a gente grava, pra galera que tá assistindo a gente, todas as quintas-feiras, 3 episódios. Hoje a gente tá gravando o primeiro com você, tem mais 2 convidados ainda hoje.
E a gente tem que estar, cara, sempre bem. É uma delícia esse trabalho no dia. Com histórias maravilhosas que você contou, a gente está se conhecendo agora. Então essa é a gasolina. Mas o desafio de qualquer projeto aí é a consistência dele. E, só para complementar e deixar o Weber falar um pouquinho aí também, cara, é o lance de... Às vezes as pessoas... aquele memezinho do cara cavando e o diamante tá quase perto ali, sabe? Ele desiste. Ontem a gente fez um evento e um rapaz falou assim, pô, fiz 5 episódios de um podcast e paramos. Pô, 5, a gente tá no 150 aí? 159 gravações a gente já fez. E, cara, tem muita coisa pela frente que a gente quer fazer e tal. Então, não deixar o fantasma do dar certo, sabe? Ah, tem que dar certo, tem que dar certo. Aí, às vezes, não dá tempo de dar certo, né? Então, acho que esse é o ponto aí. Eu acho que só pra complementar, o que é dar certo, né? Então, assim, tipo, as pessoas a gente gosta muito de trabalhar a questão do objetivo, né? Então, esse podcast, qual que é o objetivo que ele tem? O que ele tem disso? Então, assim, cara, o Flow tá aí, beleza, mas se eu me comparar com o Flow, talvez eu vou ser esmagado, né? Só do efeito comparação, não vou levantar da minha cama. Mas se eu usar outros objetivos e eu colocar outras questões em voga, cara, automaticamente isso ganha um peso, outro corpo, né? Então, assim, eu acho que essa questão do desafio, de tudo, do podcast e de melhorar sempre, sabe? A gente quer fazer muita coisa, acho que esse podcast, que nem a gente tá trocando uma ideia com você, a gente quer mudar o formato um pouco, mas que a conversa ela seja legal, que a gente possa contribuir também. Então, sabe... assim, o tempo de melhoria, ele é o tempo inteiro. Então, assim, o que a gente mais pensa é, tipo assim, tá, a gente vai gravar o próximo, o que a gente pode melhorar? Que quadro, por exemplo, a gente vai puxar o próximo quadro, que é o quadro da Copa do Mundo. Veio na questão de melhoria. Tipo, o que tá acontecendo no mundo? Como que a gente pode fazer isso pra ser divertido pra quem tá aqui, mas que, ao mesmo tempo, a troca seja boa pra quem tá ouvindo, sabe? Então, assim, como que a gente faz tudo isso? Então, esse eu acho que também é um desafio que a gente tenta pensar nisso o tempo inteiro, sabe? Então, vai ter o pizza, o que a gente pode melhorar agora? É a caneca, é o café, é a cerveja, o que vai fazer? Puta, é o quadro. Como que a gente vai utilizar disso, né, cara? Então, assim, são desafios diários, mas como o Jairo falou, é a mesma coisa, tem a gasolina, né? Que é tipo, tem que fazer o próximo, vamos fazer e nunca desistir, sabe? Acho que tem que continuar e vamos pra cima. Boa, estamos falando aqui de consistência e de inovação. Tudo a ver com growth. Exatamente. Pega essa aula de growth pra você que tá aí. Vamos pro nosso terceiro quadro, Jairão, Copa do Mundo, meu. Vamos Esse é o bolão da Copa aqui, cara. A gente fez aqui, a gente vai falar os 3 primeiros jogos aí da seleção, você vai chutar o placar. Se você acertar e a Rayane nos permitir, você... Vai ter um prêmio aí. Vai ter um a gente tá fazendo com todos os convidados até a Copa, o bolão da Copa aí. Se alguém acertar, vai ser maravilhoso. Vai ser muito legal, cara. Vai ser muito bom. Vamos lá, Natano, Brasil e Sérvia. Jogo duríssimo. O coração manda aí um 1-0. Eu acho que é 0-0, tá? Pode pôr 0-0. 0-0? 0-0? Na estreia, meu. Cara, eu acho que vai ser bem jogo duro, tá? Esse nervosismo, tá? Não, e o grupo. Eu acho que é difícil, cara. Porque assim, o Brasil vai pegar... O time que joga contra o Brasil, a maioria esmagadora, joga fechado. O Brasil, ele é um time que tá, na cultura agora, conduzindo bola, tentando abrir espaço com o tempo. Não tá um time rápido, sabe? O Tite, não é uma crítica, ele não tem um histórico de montar o Brasil para furar bloqueio. Então vai ficar rodando bola. Se não pegar uma defesa que falhe, a chance de fazer o gol... Então, assim, eu acho que o grupo do Brasil é tenso. Mas vamos lá e aí vocês vão entender o porquê. Boa, Brasil e Suíça. Viu? É isso que é growth, meu irmão. Vai lá, Brasil e Suíça. Cara, aqui eu ponho 1-0 pro Brasil, tá? 1-0. Conservador, hein? Mas tá legal, o argumento tá bom. E pra fechar, Brasil e Camarões. Aqui eu tenho medo, tá? Porque as seleções africanas são muito rápidas. Muito rápidas. Sabe? São muito de imposição física e corre o risco aqui de ter uma bola... da gente tá tentando atacar, tá forçando 0-0, sair um contra-ataque e levar gol. Eu vou por 1-0 também. E aí tá ok, a gente teria 2 vitórias e um empate. Estaria super bem, estaria classificado. Mas e aí eu posso ir além. Assim, acho que eu tenho medo de uma derrota nesse último jogo e eu tenho medo da gente ter mais um empate no segundo. Eu acho que tudo muda. Se a gente tiver um empate no primeiro jogo, o clima já fica pesado. Se a gente ganhar o primeiro jogo e ganhar bem, aí a coisa vai, sabe? Natano, isso aqui tá gravado, hein?
Se você acertar essa parada, meu irmão, toda vez que eu for apostar em algum jogo, eu vou te ligar. Você acabou de arrumar um problema pro resto da sua vida, cara. Vamos lá. Boa. Maravilhoso. Muito bom. Cara, React vai rolar? Tem alguém com alguma coisa? Show? Cara, então, a gente tem um quadro aqui também que é um React de uma campanha. Você escolheu uma campanha da Uber pra mostrar pro pessoal aí. Cara, vamos lá. Esse vídeo vai estar passando pra galera ver, então a gente só deixa dá o play aí. Beleza. Aqui não é uma campanha de TV, não é uma campanha de rádio. Na verdade, aqui eu tô indo pro Out of Home. Legal. E aí eu vou dar um histórico para vocês e a gente vai chegar nela e por que eu acho ela tão legal. Isso aqui é uma campanha de aeroporto, uma iniciativa. A Uber, uma das viagens mais rentáveis é a viagem de aeroporto. Por quê? Porque uma viagem de aeroporto significa 4 viagens. Porque tu vai até o aeroporto, depois tu chega no destino e faz outra viagem, depois no destino tu faz uma viagem para voltar para o aeroporto e depois mais uma do aeroporto da tua casa até a tua casa. Perfeito. Então é um potencial muito grande aqui de receita, de número de viagens. Então engajar esse cara na primeira viagem para o aeroporto ou na segunda é muito, muito, muito importante. A Uber, na época, ela fazia tipo 5% das viagens potenciais no aeroporto que a gente tinha avaliado, tá? E aí eu comecei a olhar outros aeroportos e era isso. E eu disse, caramba, tem uma coisa boa aqui. Vendi o peixe, disse, precisamos aumentar o número de viagens no aeroporto. Nessa época eu cuidava de mídia, tá? Eu já estava aqui em São Paulo. Beleza, Nathan, não consegue, vai lá, vamos tentar fazer isso através de mídia? Vamos. Não sei se você sabe, mas a mídia em aeroporto é a mais cara do Brasil. Pelo tempo de impacto, ela é mais cara do que o intervalo da novela das 8, o intervalo do Fantástico. Ela é muito cara, muito cara. Com o budget que me deram, eu não conseguia fazer um aeroporto. Eu ia conseguir fazer 2 coisinhas que ia ser igual a nada. E aí eu me lembro, esse foi o orçamento que eu recebi, aí eu me lembro eu indo com o cara que vendia mídia no aeroporto e andando assim e pensando, que inferno, cara, o que eu vou fazer? Pô, quanto custa isso? Quanto custa isso? E era tudo muito caro, tudo. Até que uma hora eu me dei conta, eu disse, cara, e o chão, quanto custa? Ele disse, não, o chão não custa nada. Eu disse, opa, por que não custa nada? Não, porque ninguém quer botar a marca no chão onde os clientes vão pisar em cima. Eu disse, eu quero. Aí, beleza, conversamos, eu disse, agora eu preciso voltar para casa, deixa eu entender o que nós vamos fazer. Aí cheguei na Uber e disse, galera, legal, a gente tem propriedade. É o chão. O que nós vamos fazer? E aí tinha no book da marca da Uber dizia Don't trash the logo. Ou seja, não podia botar logo em guardanapo, não poderia de forma alguma botar o logo no chão que as pessoas iam pisar em cima. Então foi daí que surgiu o desafio. Beleza, aí a gente montou esse wayfinding, ou seja, um caminho. Da hora que a pessoa desembarcava do avião, ela começava a olhar no chão um caminho que ia levar ela até o ponto onde ela tinha que pegar o Uber. Por quê? 2 coisas. As pessoas não sabiam que o Uber, se ele estava ou não disponível no aeroporto. E 2, elas não sabiam onde tinha que encontrar o Uber no aeroporto. Então a gente solucionou esses 2 pontos. E aí vem a parte mais legal, cara. Aí o projeto inicial era, vamos fazer um piloto num aeroporto em 3 meses. Se der certo, a gente escala. Na verdade, em 1 mês a gente já escalou. Em 3 meses... a gente já estava presente em 12 aeroportos. Em 6 meses, a gente impactava 85%, 87% do tráfego aéreo do Brasil. Foram 25 ou 26 aeroportos. Tá? E aí eu acho que tem muito do growth, né? Primeiro de fazer algum hack no sistema, testar, deu certo, escala isso com muita força. E aí essa linha, se a gente olhar diretamente para ela tem então, ela cumpre o papel de guiar a pessoa, ou seja, de mostrar que o Uber está presente. Durante a linha tinha informações, falava dos produtos, o que é o Uber X, o que é o Uber Black, tinha gamificação, porque eu tinha pontos que diziam assim, daqui 5 minutos tu vai chegar. Então se a pessoa ela via isso, ela sabia que se ela andasse mais 5 minutos, ela ia chegar onde está o Uber. 3 minutos, 2 minutos. Foi super, super bacana essa campanha. Acho que aí tem vários fun facts. Quando a gente fez o primeiro rollout dessa campanha de um aeroporto para 5 ou 6 aeroportos, foi um caos com os taxistas. Teve um aeroporto no Nordeste que os taxistas invadiram a área restrita, que é aquela onde tem as esteiras de bagagem, e destruíram, quebraram todo o aeroporto. Eu me lembro que no dia seguinte ao lançamento da campanha, e assim, teve bloqueio em rua que levava ao aeroporto, foi um caos. Eu fui para Brasília para ter uma reunião com o presidente da Infraero para dizer para ele por que ele não tinha que cancelar a minha campanha. E foi demais, cara. Deu tudo certo. Essa campanha virou um case global da Uber, por isso que eu trouxe ela. Depois que começou a pipocar os resultados iniciais, começou a vir gente de todo lugar do mundo. Então veio australiano, veio indiano, veio galera da Europa, de Portugal, da Espanha, da Holanda, da França, veio americano para cá, veio o cara do Canadá, para entender o que a gente tinha feito no Brasil que tinha crescido tanto e tão rápido as viagens do aeroporto. Então foi um case puta animal, cara. Muito legal. Como é que você convenceu os gringos a deixar colocar a marca no chão? Não, aí não tem a marca no chão, bicho.
Em nenhum momento, depois, quando isso deu certo, evoluindo, eles permitiram que botasse Uber. Tá. Mas não era a marca Uber, era um inscrito. Então eu peguei uma fonte que não era Arial, mas era outra fonte e escrevi Uber. Não era o logo. Mas na primeira versão não estava nem escrito Uber, cara. O que eu botei e que aí na Uber eu aprendi muito a ir na gray zone, né? Eu li a regra. Se não dizia que não podia, eu ia até me dizerem que não podia. Maravilhoso. Então, Nossa, na muito regra bom dizia, não podia... modo MacGyver muito de bom trabalho. isso aí, cara. E aí dizia, cara, não podia usar a logo Uber. O que era? Aí eu fui atrás, o que era a logo? O que a Uber entendia como logo? Era o escrito Uber. E aí não tinha o ícone do aplicativo. O que eu botei no chão? O ícone, do eu vi o ícone sensacional. Uma salva de palmas aí, Lê. Pelo amor de Deus, meu. Estamos com um gênio do growth aqui na nossa... Isso aqui foi, o time de criação que fez isso aqui, cara. Eles foram os gênios, cara. Show, porque cara. traduzir uma necessidade numa solução, o time criativo da Uber foi genial nisso, cara. Parabéns pra galera. Porra, sensacional. Sensacional, cara. Chegamos nos finalmente, Jário, na hora, no momento. Natano, puta bate-papo, velho. Boa a demais. gente escreveu o seu primeiro livro, se você não tem nenhum livro, a gente escreveu agora o seu e-book, cara. Com as suas melhores ideias. E chegou o momento do e-book do convidado. Enquanto eu e o Weber a gente fala aí suas melhores ideias, você aproveita esse momento aí pra ver o quão brilhante é a sua mente, meu. Weber, vamos pra cima ou não? Agora você se diverte aí. Rasgando cena aqui, você cara. viu? Que isso, pega o autógrafo depois na saída ali. Galera, vamos lá, chegou o grande momento do e-book do convidado de Natano Matos aqui, essa fera. E Jairão, começa com tudo aí, vai lá. Vamos pra cima, cara. A gente falou muito sobre o erro, cara. E é muito legal quando você incorpora o erro dentro do processo, velho. Então, erra rápido, aprende, vamos pra cima, meu. Maravilhoso. A minha primeira anotação foi o seguinte, meu amigo, pra você que tá aí, olhe pra sua empresa, pro seu business e coloque 3 pilares, caso você não tenha, que é o mídia, projetos e analytics. Olha os dados, olha a base e com certeza isso já vai te dar um norte. Muito bom, cara. O Natano definiu muito bem aqui, dentro de um bate-papo incrível com a gente, growth, consistência e inovação, cara. Então essas duas palavras aí ficaram bem marcadas aí, Eber. Maravilhoso. Pra você que tá aí naquele momento e aquela frase mágica chega na sua cabeça, e se não der certo? E aí, meu amigo, você precisa aprender com o erro e testar novamente. Então a vida é sobre isso. Então pra você, independente de onde você esteja do local, teste, erre, vai pra frente e olhe o erro com muito carinho, meu amigo. O aprendizado, que isso vai fazer você crescer muito mais rápido. Maravilha, uma mensagem pra posteridade que o Natano deixou aqui é para-choque de caminhão, mas vale sempre a pena a gente falar, é o seguinte, cara, seja uma pessoa boa em várias áreas da sua vida, não só, de repente, só no trabalho e depois você é um cara meio esquisito em outras áreas aí e tal, no sentido de ser ruim, mais agressivo, mal educado, tal. Então seja uma pessoa boa e transborde pra todas as áreas. Cara. Maravilhoso. Pra você que tá aí, pra você que é líder, cara, um fator determinante é você dar liberdade pra que seu time possa voar. Então, assim, cara, dê liberdade pro seu time que com certeza ele irá aí surpreender você. Muito bom, cara. Eu fico por aqui com uma frase que eu gostei bastante, né? Ela está sempre em guidelines e brand books por aí. Don't trash the logo, cara, sacou? Cuide da sua marca com carinho, evite colocar ela aí em momentos, né, cara, que a pessoa vá jogar fora, aquela coisa toda. E use a inteligência também, pra, como o Natano fez, para dar uma saída, uma alternativa, né, cara? Eu tinha notado aqui, já aprenda a ler a regra e aprenda a interpretar a regra, cara. Assim você vai poder usar aquele artifício. Pô, mas não tava lá enquanto você não me proibir, estou fazendo. E, Jairão, eu vou fechar com duas aqui, cara. Pra você que tá aí, sempre busque inovar e crescimento. Essas são as métricas aí do Growth. É você inovar e crescer o tempo inteiro. E aí você se permitir. E pra fechar, cara, de tudo aqui, de tudo que esse cara falou, foi um bate-papo incrível. Uma das coisas que eu senti aqui presencialmente foi coragem, cara. Um cara que acreditou, entrou no projeto, se jogou, foi, fez. Então tudo que ele se propôs pra fazer, eu interpretei isso como coragem. Então pra você que tá aí, essa mensagem é: tenha mais coragem no seu dia a dia, que com certeza tudo vai dar certo. Esse foi o e-book do convidado de Natano Matos, velho. Muito bom. Gente, prazerzão estar aqui. Obrigado, maravilhoso viu? Esse bate-papo. Muito legal. Espero que vocês aí de casa tenham gostado. Obrigado pelo convite. Sensacional, cara. Muito bom. Maravilhoso. Pra você que ficou até o finalmente, já sabe, se inscreve no canal, deixa seu comentário, manda esse vídeo pra todo mundo. Com certeza você vai pegar o certificado no final. Só mandar uma mensagem pra Rayane. A gente vê você no próximo episódio. Valeu.